CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser, do Destino. E quando eu tinha o livro, a tradução era o da dor. Agora é o Problema do Ser e do Destino. O Evangelho é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 10. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens, irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: não adianta, estou no fim da vida e morrerei como vivi, respondei: Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizei: Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, farei deles homens. Isto também é uma forma de caridade. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos em torno do livro Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Permita que ele nos inspire de onde estiver, para alcançarmos os objetivos colimados pelo alto, por ele e pelo mais alto, para a nossa compreensão. Em nome, então, do nosso irmão Leon Denis, em nome de Allan Kardec, do querido Altivo, o diretor da nossa Casa de Amor, em nome da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos lá. Nós estudamos, semana passada, nós terminamos o amor, uma das potências da alma. Estudamos sobre a vontade, sobre o pensamento íntimo, sobre o amor e agora vamos entrar na dor. É muito interessante o que escreve o nosso irmão sobre a dor. Eu vou lendo, eu tenho que ler, não tem jeito, vou ler devagarinho e explicando o que for possível. Se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pode perguntar, tá?
Então vamos lá. A dor. Tudo o que vive cá embaixo sofre. A natureza, o animal, o homem. E, no entanto, o amor é a lei do universo. E foi por amor que Deus formou os seres. Aparentemente, uma contradição formidável, um problema angustiante que tem perturbado tantos pensadores e os tem levado à dúvida e ao pessimismo. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Por entre a relva do prado, sob a folhagem e os ramos dos bosques, na amplidão do espaço, nas águas profundas, em toda parte, processam-se dramas ignorados. Em nossas cidades, prossegue incessantemente a hecatombe de pobres animais inofensivos sacrificados por nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício de vivissecção. Então, o que eu estou lendo aqui? Começando a falar da dor, que Deus criou tudo por amor. E aqui embaixo, como ele começou dizendo, tudo sofre. O homem, o animal, a natureza. E ele começou a falar da dor dos animais, né? Porque sofrem tanto. Quanto à humanidade, sua história não é senão um longo martirológio. Através dos tempos, para além dos séculos, ecoa a triste cantilena dos sofrimentos humanos. O lamento dos infelizes eleva-se com uma intensidade cortante, regular como uma onda. E era isso que a gente estava conversando antes, né? Da dor que nos acompanha, essa eterna companheira que vem seguindo a humanidade, bem de pertinho, bem ao nosso lado. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos a cada curva do caminho, e diante desta esfinge que o fita com seu estranho olhar, o homem se faz a eterna pergunta: por que a dor? Será que ela é, no que lhe diz respeito, uma punição, uma expiação, como alguns dizem? Será a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, os erros do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determinam as condições de nosso destino. Com frequência, o sofrimento é só o contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna. Mas sendo o legado de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. Todos os seres devem experimentá-lo por sua vez. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Porém, só podem compreendê-lo aqueles que sentiram seus efeitos poderosos. É principalmente a estes que dirijo estas páginas. A todos os que sofrem, sofreram ou merecem sofrer. Olha quanta mestria o nosso Leon Denis
escreve sobre a dor. Então é para esses que sofrem, que sofreram ou que merecem sofrer, que ele dirige essas palavras. Se estiver muito frio, vem para cá, fica mais fresquinho, menos frio. E ele disse que a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Então a sensação vem dos sentidos. A dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria necessário suprimir a sensibilidade. Então, para tirar a dor da nossa vida, tinha que tirar a sensibilidade, a nossa sensibilidade. Para tirar o prazer da nossa vida, também teria que tirar a sensibilidade. E a sensibilidade faz parte do homem. Eles são, portanto, inseparáveis em princípio, e ambos necessários à educação do ser, que em sua evolução deve esgotar todas as formas ilimitadas de prazer e de dor. A dor física produz sensações. O sofrimento moral, sentimentos. Mas assim como vimos acima, o sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se e fazem uma coisa só. Então vamos pegar esse pedacinho aqui, destrinchar. A dor física produz sensações. Claro, estou com dor de cabeça, sensação de dor, seja ela qual for. Suprime a dor física. Tem uma doença, Diogo, vê o nome da doença para mim aí, que a pessoa não sente dor. É perigosíssimo, porque ela quebra um osso, ela se queima e ela não vê, porque ela não sente dor. A mãe tem que ter um cuidado extremo com a criança, para que ela não venha perecer, né? Se machucar, sangrar em demasia e vir morrer antes do tempo, simplesmente porque ela não sente dor. Cai de uma árvore, se quebra toda e continua, não sente dor, não sente nada. Insensibilidade congênita. Como é o nome? Anidrose. Anidrodes. Anidrode. Anidrove. Anidrose. Anidrose. Eu sabia que tinha um nome, mas não sabia que era esse nome. Anidrose. Você já ouviu falar em anidrose? Já? Você que está sentado aí, que eu chamo de Maria, e você não gosta. Você já ouviu falar em anidrose? Pois é. É a supressão da dor. Olha como a dor é importante para você se preservar o teu físico. A dor física é importante para anunciar que você está com um problema estomacal, você está com um problema de dente, você está com um problema físico qualquer. Então a dor é importante, ela dói para você cuidar. Analgésia congênita. É isso aí. Então, vamos lá. Aí ele continua. Então ele diz aqui, a dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos.
O sofrimento moral produz sentimentos. A dor física, sensação. Sofrimento moral produz sentimentos. Mas assim como vimos acima, no sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se e fazem uma coisa só. No fundo, isso se confunde. A minha dor é moral. Ela produziu sensação ou produziu sentimento? Se confunde, porque dói. Essa dor moral dói, dor dói. Então ela produz sentimento e sensação ao mesmo tempo. O prazer e a dor residem, pois, bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. O prazer e a dor residem, pois, bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. Por isso, é tarefa de cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, comandar umas e outros e limitar-lhes os efeitos. Epíteto dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que elas sejam. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos utilizá-la em nosso proveito, fazer dela um instrumento de elevação. Então, como eu já disse aqui, desculpe-me dar um exemplo pessoal, novamente. O desencarne da minha esposa mexeu tanto comigo que resolvemos então inaugurar uma obra social e a casa espírita. Então, a minha dor, eu poderia ter feito várias coisas com essa dor. Poderia ter tomado várias decisões. Ter um leque imenso de opções. Mas resolvemos então trabalhar para aliviar a dor do nosso próximo. É o que ele está dizendo. Olha como a dor educa, como você tem que restringir, como ele disse aqui, a sua restringir, limitar os seus efeitos. É aquele ditado, do limão fazer uma limonada. Já que sofrer todo mundo sofre e dor dói. Quando eu estou com uma dor de dente, para mim é a maior dor do mundo. Para você não significa nada, porque você não está com dor de dente. Mas se você se compadece com o próximo, você vai buscar um remédio, ou indicar um profissional, ou levá-lo a um profissional para aliviar aquela dor. Para ir na causa daquela dor. Aí tem que ser o profissional, tem que ser o dentista. Se você for indiferente à dor alheia, o dia que você sentir dor, a indiferença também vai acontecer com você, para que você aprenda a ser solidário. Por isso, muitas dores nesta vida, que aparentemente não tem explicação, é o fruto do que nós estamos colhendo, do que plantamos outrora. Então daqui a pouco ele vai entrar nesse campo. Se eu fui um mau filho, eu terei maus pais. Se eu não valorizei a família, eu deixo de ter uma família como eu gostaria. Quantas pessoas desprezam o lar? Quantas pessoas largam a família por aventuras? Nada na lei de Deus passa despercebido. Nada. E as leis de Deus são as leis físicas, biológicas, químicas e morais.
Para muitos, a lei de Deus é somente a lei moral. Não. Toda a natureza está dentro da lei de Deus. Toda a natureza. Então a gente tem que usar a nossa vontade para vencer essa dor e utilizá-la em nosso proveito. Foi o que fizemos. Para mim, uma dor muito grande, continua sendo uma dor grande. Para muitos, foi apenas a esposa que desencarnou. Para mim, foi muita coisa. Em mim doeu, continua doendo. E continuamos trabalhando, amenizando essa dor moral que dói no nosso peito, que dói em meu peito. A ideia que fazemos da felicidade e da infelicidade, da alegria e da tristeza, varia infinitamente, segundo a evolução individual. A alma pura, boa, sábia, não pode ser feliz do mesmo modo que a alma vulgar. O que encanta uma, deixa a outra indiferente. À medida que nos elevamos, o aspecto das coisas muda. Assim como a criança que, quando cresce, não liga para as brincadeiras que anteriormente a cativavam, a alma que se eleva busca satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. O espírito que observa de cima e considera o objetivo grandioso da vida encontrará mais felicidade, mais paz e serenidade que um belo pensamento, uma boa obra, um ato, em um belo pensamento, em uma boa obra, em um ato de virtude, em até mesmo na infelicidade que purifica, do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres. Pois estes nos perturbam, corrompem-nos, embriagam-nos com uma euforia enganadora. O que ele está dizendo aqui? Que a felicidade para um, por exemplo, a felicidade do bruto é diferente da felicidade do ser mais sensível. Um espírito elevado sente até prazer na dor que sente prazer, porque ele sabe que isso tem uma razão de ser, que é importante para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. Então a gente tem que observar o objetivo grandioso da vida, o objetivo grandioso da vida, para a gente encontrar felicidade. Qual o objetivo da vida? Essa é uma pergunta básica. O que eu estou fazendo aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Antes dessa pergunta, quem sou eu? O que eu sou? O que é que eu sou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Se você sai de casa e não sabe para onde vai, pegar uma condução qualquer, não saber o seu destino, você vai ficar perdido, não vai? Sai de casa com a venda nos olhos e faz sinal no ponto, como se fosse cego, e pega o primeiro ônibus que passar. Quando chegar no ponto final, você abre os olhos. Você vai ficar perdido. Então, você tem que saber para onde você vai. Tem que saber o seu destino. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Se eu ficar aqui sem saber o que eu estou fazendo, eu vou comer, beber e dormir. E reproduzir. Comer, beber, reproduzir e dormir. Então eu tenho que saber qual o objetivo da vida, né? E de onde eu vim. Então é de onde eu vim e para onde eu vou. Para você dar um sentido à sua vida.
senão você não encontra a felicidade tão almejada. É bastante difícil fazer com que os homens entendam que o sofrimento é bom. Cada qual gostaria de refazer e embelezar a vida do jeito que quisesse, enfeitá-la com todos os atrativos, sem pensar que não há bem sem dor, nem há ascensão sem esforços. Mas é claro, olha a dor do parto. E que felicidade após o parto. Que alívio sente a mãe. Mas quanta dor ela sentiu antes. A tendência geral consiste em fechar-se no círculo estreito do individualismo, do cada um por si. Desta forma, o homem se apequena, reduz a estreitos limites tudo que nele é grande, destinado a expandir-se, dilatar-se, crescer. O pensamento, a consciência, resumindo, toda a sua alma. Ora, os gozos, os prazeres, a ociosidade estéril só fazem estreitar ainda mais estes limites, tornar mais acanhados nossa vida e o nosso coração. Para quebrar este círculo, para que todas as virtudes ocultas eclodam, a dor é necessária. A infelicidade, as provas fazem brotar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza, o sofrer fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou vibrantes que o homem feliz ou o homem vulgar não pode perceber. Tá difícil? Tá difícil de entender? Tá difícil? Eu estou lendo bem devagar, você não está conseguindo compreender, não? Ele está falando aqui da necessidade da dor, que a dor faz parte da vida. A dor faz parte. Todo mundo sofre, o homem, a natureza, os animais. A dor faz parte para a evolução da vida. Eu falei da dor do parto, falei da minha dor pessoal, que fizemos essa obra. Então, tudo dói, tudo tem que ter esforço. Para você atingir um objetivo, você tem que se esforçar. Você quer passar num concurso? Tem que estudar, tem que perder, sacrificar o final de semana, o feriado, hora de sono. Senão você não vai a lugar nenhum. Falamos da dor física. Sem dor tem uma doença que ele deu um nome ali, que é um sofrimento tremendo para quem tem essa doença. Porque ela não sente dor. Normalmente essas pessoas morrem cedo. Como que ela vai saber que está com dor de barriga, que a barriga dói, que o peito dói, se ela não está sentindo? Como que ela vai sentir que machucou o dedo numa topada? Como é que ela vai cuidar do dedo se ela não sentiu que deu uma topada? Fui falar em topada, até meu pé tremeu aqui agora. Ô, coisa ruim uma topada, né? Então a dor é uma companheira do homem. Não dá para viver na terra sem dor. Entendeu agora? Você tem as dores morais e tem as dores físicas. E nós já falamos que só a compreensão da reencarnação nos levará à compreensão dessa dor moral. Melhorou agora? Melhorou? Então vamos lá. Já vamos terminando aqui. O gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose e o coroamento do sofrimento. Olha aí, o gênio sofreu para ser gênio. Por que Jesus é o exemplo para todos nós? É um irmão mais velho. Passou por tudo que nós passamos. É um irmão
criado antes de nós, bem antes. E ele nos mostra o caminho, nos mostra a verdade, nos mostra a vida. De Homero a Dante de Alighieri, de Camões a Tasso, de Milton e além deles, todos os grandes homens têm sofrido. A dor fez com que suas almas vibrassem, inspirou-lhes a nobreza do sentimento, a intensidade de emoções que eles souberam traduzir com os acentos geniais e que os imortalizarão. A alma jamais canta melhor do que na dor. Quando esta toca as profundezas do ser, faz com que daí brotem esses gritos eloquentes, esses chamamentos poderosos que comovem e arrastam multidões. Este é o caso de todos os heróis, de todos os grandes caracteres, dos corações generosos, dos espíritos mais eminentes. Sua elevação se mede pela soma de sofrimentos experimentados. Diante da dor e da morte, a alma do herói, do mártir, se revela em sua beleza tocante, em sua grandeza trágica, que por vezes atinge os limites do sublime, aureolando com uma luz inextinguível. Suprimi a dor e suprimireis com o mesmo gesto o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Ó, suprimir a dor, tire a dor, que você vai suprimir também uma coisa muito importante, que é a coragem de suportar a dor. Você, minha querida, contou a sua dor. E se você suprimir essa dor, você vai tirar de você mesmo a coragem de enfrentar a dor. Muitos se entregam ao suicídio, covardes diante da vida, heróis diante da morte. E quanta dor esses irmãos colhem por falta de fé, por falta de esperança. Quanta dor! Vocês não imaginam o sofrimento. Mas esse sofrimento atroz servirá de educação para futuras vidas, futuras reencarnações, já que a pessoa optou pelo engodo, pelo engano que o suicídio provoca naquele que se suicida, que tenta extinguir a vida. O mais nobre ensinamento que se possa propor aos homens não é a lembrança daqueles que sofreram e morreram pela verdade e pela justiça. Existe coisa mais augusta e venerável que seus túmulos? Nada iguala a potência moral que deles se desprende. As almas que deram tais exemplos se engrandecem, e nossos olhos, com o passar dos séculos, se parecem de longe mais imponentes ainda. Elas são como fontes de força e beleza, onde as gerações vão retemperar-se. Através do tempo e do espaço, o brilho delas, como a luz dos astros, ainda se espalha sobre a terra. E um exemplo disso é Jesus Cristo. A sua luz brilha até hoje, e a sua dor foi imensa, imensa, a dor que provocaram nele. Sua morte originou a vida, e sua lembrança, como um aroma suave, vai lançar por toda parte a semente dos entusiasmos futuros. Estas almas ensinaram-nos que é pelo devotamento, pelo sofrimento dignamente suportados,
que galgamos os caminhos do céu. E a história do mundo não é outra coisa senão a sagração do espírito pela dor. Sem ela, não pode haver virtude completa, nem glória imperecível. E aí a gente vê essas grandes almas, como Jesus, que diante dos seus algozes pede, suplica a Deus, num ato de misericórdia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Suportou a dor com resignação, com dignidade de sua elevação, do tamanho da sua elevação, e ainda pede por aqueles que debochavam dele, ali no pé da cruz. Então Jesus é um grande exemplo, não precisava passar por aquilo, não tinha necessidade. Veio à terra por amor e sofreu grande dor. Sofreu incompreensão, sofreu a injustiça, sofreu a traição, a perfídia. E, no entanto, morre pedindo a Deus perdão por todos os seus algozes. Que Ele nos ajude a compreender a vida, que Jesus nos ajude a perdoar aqueles que foram motivos de escândalo em nossas vidas, que Jesus nos faça entender a necessidade da dor, seja ela física, seja ela moral, que Jesus nos ampare, que Jesus nos guarde, que Jesus nos ilumine e conduza na estrada da vida. Que seja, Senhor, o farol do nosso caminhar. Em Teu nome, Jesus, em nome das forças do bem, da luz e do amor que vibram nesta casa, do coração desses guias, como o altivo e toda a espiritualidade amiga que faz parte da coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do Teu amor, Jesus, como dissemos, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.